A Primeira Guerra Mundial, também chamada de a Grande Guerra. Em 1914, eles tinham vários impérios na Europa, e alguns deles possuíam aliança. O Império Alemão, a Áustria-Hungria e a Itália eram aliados. A França, o Reino Unido e a Rússia também eram aliados. A França, o Reino Unido e a Rússia formavam a Entente. Já o Império Alemão, a Áustria-Hungria e a Itália formavam os impérios centrais. Para entendermos como a Primeira Guerra começou, primeiro devemos olhar para o Império Austro-Húngaro, que no início do século XX anexou a região da Bósnia e Herzegovina, que deixou a Sérvia muito brava com eles. O arquiduque Francisco Ferdinando, que era o herdeiro do trono austro-húngaro, resolveu viajar para a capital da Bósnia, Sarajevo, para garantir mais estabilidade na região. Porém, o que ninguém sabia era que Gravilo Príncipe, que era da Sociedade Secreta da Mão Negra Sérvia, iria matar o arquiduque e sua mulher, causando assim várias rivalidades entre Áustria-Hungria e Sérvia, que era muito grande. Com isso, a Áustria-Hungria mandou um ultimato para o governo sérvio, que recusou. No dia 28 de julho de 1914, a Áustria-Hungria declara guerra à Sérvia, iniciando o que ficaria conhecido como a Primeira Guerra Mundial. A Sérvia possuía um pacto defensivo com a Rússia, então a Rússia começa a mobilizar soldados para ajudar a Sérvia. Com isso, o Império Alemão mandou um ultimato aos russos, pois eles possuíam uma aliança com a Áustria-Hungria. Os russos não respondem ao ultimato, então no dia seguinte a Alemanha declara guerra à Rússia. A França possuía uma aliança com a Rússia, então o Império Alemão exige a neutralidade da França. Como eles não responderam, no dia seguinte a Alemanha ocupa Luxemburgo e declara guerra à França. Só lembrando que a Itália não entrou na guerra porque eles alegaram que os impérios centrais eram apenas um pacto defensivo, então como a Alemanha que declarou a guerra, eles decidiram ficar de fora nisso, por enquanto. A Alemanha tinha um plano conhecido como Plano Schlieffen, que consistia em invadir a França muito rápido para depois focar na Rússia, pois os exércitos russos demorariam para se mobilizar. A fronteira entre França e Alemanha era muito militarizada, então para chegar na França, os alemães tiveram que passar pela Bélgica, que era neutra, e começaram a invadir o país. Com isso, o Reino Unido declara guerra à Alemanha, pois eles garantiam a neutralidade da Bélgica. A França não sabia da invasão da Bélgica, então começa a fazer uma ofensiva na fronteira alemã, não conseguindo prosseguir. A Alemanha consegue atravessar a Bélgica e chegam até o rio Marne, que fica bem próximo de Paris. Porém, as tropas britânicas que já estavam lá conseguem parar os alemães. Então, ambos os exércitos começam a se flanquear até chegar no norte. Com as fronteiras estabelecidas no fronte ocidental, ambos os lados começam a cavar trincheiras para proteger os territórios que estavam ocupados. Com isso, a guerra de trincheiras é iniciada. As trincheiras eram divididas em 3 linhas. A trincheira de fogo, ela era a principal linha de defesa contra tropas inimigas. Lá os soldados posicionavam metralhadoras pesadas e bunkers para se defenderem do inimigo. A segunda linha era a trincheira de suporte. Mas antes de explicá-la, vamos conhecer as linhas que ligavam as trincheiras. Os nomes delas eram trincheiras de comunicações. Nela, os soldados trocavam entre a trincheira de fogo, a trincheira de suporte e a trincheira de reserva a cada semana, e também eram onde as ordens eram repassadas às tropas. Entretanto, na trincheira de comunicação entre a trincheira reserva e a trincheira de fogo, era onde os banheiros ficavam. Agora falando da trincheira de suporte em si, era a trincheira na qual, se a trincheira de fogo fosse perdida, as tropas defenderiam ali contra o inimigo. Lá haviam cozinhas e hospitais de campos. Agora a trincheira reserva, ela recebia as ordens e mantimentos e os repassava às trincheiras à frente. Mas ainda há uma outra linha, a linha de artilharia. Ela ficava atrás do fronte, disparando contra trincheiras inimigas com artilharia pesada. A maioria das baixas da guerra foram causadas por ela. Vamos falar sobre os gases utilizados na Primeira Guerra Mundial. Primeiramente, vamos falar do gás lacrimogêneo, o primeiro utilizado. Os franceses usaram ele contra os alemães para retirá-los das trincheiras.
Os efeitos deles são lacrimação, sensação de queimação na boca e no trato respiratório, coceira, inflamação, dor de cabeça e insuficiência respiratória. A cor dele é branca, como uma fumaça. Agora vamos falar do gás cloro, utilizados primeiramente pelos alemães. Os efeitos dele são, em pequena concentração, pode causar tosse, vômito e irritação nos olhos. Já em grande concentração, pode matar em poucos minutos sem a utilização de uma máscara de gás. A sua coloração é um verde escuro. Vamos falar agora do gás fosfogênio, que foi o terceiro mais utilizado e o que causou mais baixas na guerra. Ele causa sufocação, tosse, dificuldade para respirar, irritação na garganta e nos olhos. Os efeitos são sentidos 48 horas depois de ser inalado. 85% das mortes por gases na Primeira Guerra Mundial foi causado por ele. A sua coloração é transparente, você não consegue ver ele. E o cheiro é no mínimo incomum, então você não conseguia perceber que você estava sendo atacado por gás. Agora vamos falar do final e mais utilizado gás da Primeira Guerra Mundial. O gás mostarda. O gás mostarda é uma substância vesicante, isto é, causa queimaduras com formações de bolhas na pele e nas mucosas do trato respiratório, podendo levar à cegueira e morte por asfixia. A sua coloração é laranja amarrontado. Enquanto ocorriam as batalhas na França, a Rússia começa a invadir a Prússia, então a Alemanha começa a fazer várias batalhas ali, conseguindo recuar os russos de volta para a Rússia. A Áustria-Hungria tenta um avanço em território russo, porém são parados pelos russos e perdem bastante território na Galícia. A Áustria-Hungria tenta um avanço em território sérvio para tentar capturar Belgrado, porém não conseguem e são obrigados a recuar. Na África, os aliados conseguem ocupar a Togolândia e tentam vários avanços em Camarões, na Tanzânia e na Namíbia, porém não conseguem fazer muita coisa. O Império Otomano entra na guerra e já começa um fronte contra a Rússia. Os russos conseguem conquistar territórios no Império Otomano, porém o Império Otomano contra-ataca, invadindo a Pérsia e a Rússia, porém eles são expulsos da Rússia. Os britânicos desembarcam em Bassorá para proteger as reservas de petróleo na Pérsia. A Áustria-Hungria finalmente consegue capturar a capital da Sérvia, porém os sérvios conseguem recuperar Belgrado novamente. A Áustria-Hungria perde várias batalhas para a Rússia, que consegue conquistar muito território dos austro-húngaros, mas os alemães tentam dar uma ajudinha invadindo a Polônia russa. Eles conseguem se dar bem no início, mas depois têm que recuar alguns quilômetros. Em dezembro de 1914, no fronte ocidental, ocorre a chamada Trégua de Natal, onde soldados britânicos, alemães e franceses fizeram armistícios para celebrar o Natal. Porém, os comandantes não ficaram nada felizes com isso, e mandaram parar com isso bem rápido. Em 1915, os otomanos fazem uma ofensiva no Egito para tentar capturar o Canal de Suez, mas são obrigados a recuar. Os aliados começam a desembarcar em Galípoli para tentar chegar até Constantinopla, mas mal sabiam eles que esse seria o maior fracasso de toda a história militar britânica. A Itália entra do lado da Entente para tentar capturar alguns territórios da Áustria-Hungria. Então eles começam uma ofensiva no território austro-húngaro que consegue se defender facilmente, pois possuíam posições muito boas para a defesa. A Rússia perde muitas batalhas para a Alemanha e a Áustria-Hungria, que consegue avançar muito em território russo. A Áustria-Hungria consegue recuperar quase todos os territórios na Galícia. A Áustria-Hungria começa um avanço em território sérvio. Com isso, a Bulgária vê uma grande oportunidade para pegar os territórios da Macedônia. Então a Bulgária entra do lado dos Impérios Centrais e consegue capturar a Sérvia. O exército sérvio foge para a Albânia, que é neutro, mas os Impérios Centrais vão atrás deles. Após a Sérvia capturar, a Bulgária anexa boa parte de seus territórios. Lembrem-se que a Bulgária possuía um melhor posicionamento estratégico, pois com ela era possível conectar
o Império Alemão com o Império Otomano, mandando suprimentos de um lado para o outro. Os britânicos que se embarcaram em Bassorá conseguem grandes avanços no Império Otomano, porém são obrigados a recuar e ainda ficam cercados. Em dezembro de 1915, a Entente consegue capturar a colônia de Camarões e Namíbia, porém os alemães continuaram resistindo fortemente na Tanzânia. E assim terminamos os 2 primeiros anos de guerra. E bom, pessoal, era só isso. Essa é a primeira parte do vídeo. Talvez possa existir uma segunda parte, mas provavelmente não. Esse vídeo foi feito como trabalho de escola, então muita coisa da guerra foi simplificada. A gente deixou de falar de bastante coisa, como o genocídio armênio e também o Japão, que conseguiu ocupar várias colônias que a Alemanha tinha na Ásia. Bem, essas partes foram cortadas porque não dava tempo de fazer. Então espero que tenham gostado. E é isso. Tchau.